me sinto muito feliz de estar com vocês, a família do pastor Eloy, uma família muito amada, e eu creio que por todos vocês também. E nós somos muito bem acolhidos aqui na igreja, e isso faz a gente se sentir devedor, né? A palavra de Deus, ela sempre nos chama para compartilhar. Então, eu me sinto muito feliz de poder receber de vocês e, pela graça de Deus, poder dar da palavra que Ele colocou em nosso coração para esta noite. Nós vamos orar mais uma vez. Antes de orar, eu estou desejosa de dizer que o Betel é uma obra interdenominacional. Nós temos a nossa sede lá em João Pessoa, na Paraíba. Começou com uma missionária, vários missionários trabalharam, mas a Ernestine Horn foi a mulher que Deus trouxe do Canadá. Pensa de Toronto para o sertão nordestino, há 85 anos atrás. E Deus usou a vida dela na evangelização, na visitação, na plantação de igreja com aquele povo. Eu sou da Paraíba, mas eu não conheço, uma cidade bem do interior mesmo. E Deus colocou no coração dela começar uma escola de preparação de obreiros. E então a nossa sede é ali em João Pessoa. A escola começou há 82 anos. Em 68, a missão UESA, a qual ela pertencia, saiu e colocou o prédio à venda. E a professora missionária Lídia Almeida, que na época ela era professora e ex-aluna ali, e Deus falou para ela assumir a obra. Dona Ernestine e Dona Doris, duas canadenses, continuaram com ela até a morte. E Deus abençoou e o Betel se expandiu. Então, nessa fase de Betel brasileiro, nós vamos completar 50 anos, agora em outubro. E o Betel começou a se expandir dentro e fora do Brasil. Nós temos uma coordenação de ensino com 18 extensões dentro do Brasil e também no Japão. Temos missionários que foram formados pelo Betel e foram enviados também, e o Betel se tornou uma agência enviadora. Nós não fazemos propaganda do Betel como agência, porque nós servimos ao corpo de Cristo. Nós temos ex-alunos em várias agências missionárias, na APMT, nós temos na AME, na Antioquia, na Cairóis, na Jami, e Deus tem levantado os alunos com o coração ardente pela missão, porque nós temos dentro do seminário um centro acadêmico de missões, um departamento. Esses alunos, nossos alunos são divididos em equipes e eles vão fazer um programa missionário, eles vão apresentar um desafio missionário e professores, direção, todos estão sentadinhos. Nesse dia, eles é quem vão passar todas as informações, trazer um quadro vivo e oração, levantamento de oferta. É uma forma de despertar o aluno para a missão. Por isso o Betel se tornou uma agência. Então, é uma graça de Deus, Ele tem nos dado
a oportunidade de servir a Igreja Evangélica Brasileira, né? Estamos do norte ao sul desse Brasil, servindo com a educação teológica, com a ênfase na missiologia. O Betel é a primeira escola no Brasil a inserir missiologia na teologia, pela graça de Deus. E isso tem gerado um espírito missionário e levantado vocações, graças ao Senhor por isso. Então, irmãos, o Betel também serve à igreja presbiteriana. Né? Temos um casal que foi pela PNT este ano, estão na Mongólia. Vê só, bem jovenzinhos, os dois estudaram conosco 4 anos e fizeram mais um ano de preparação no centro de treinamento da PMT e a agência presbiteriana, não é? E eles estão agora servindo na Mongólia. Então, são muitos os exemplos de alunos e ex-alunos que estão servindo ao Senhor, cumprindo a missão da igreja. Amém? Pai amado, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque Tua palavra nos ensina e Tua graça nos educa. Tua palavra nos instrui e nos desafia. Senhor, fala conosco nesta noite pela Tua palavra. Queremos, Senhor, ouvir Tua voz. Queremos entender o Teu chamado. Cada um de nós. Evidentemente, como igreja, temos um chamado. E nós queremos, Senhor, fazer a nossa parte para que o Teu Evangelho possa chegar a todos os confins da terra. Venha agraciar-nos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler um versículo que vocês sabem muito bem, de Mateus capítulo 28, que é a grande comissão, como a gente chama, a grande comissão, capítulo 28 de Mateus. Eu não vou estar trabalhando, analisando, né, os versículos aqui, como não fizemos ontem, porque a nossa atenção está em focar a questão do tema da conferência, ocupados demais para obedecer. Então, a gente quer focar o tema, mas queremos começar com o mandato, não é? Com a ordem. Então, o Senhor Jesus, no versículo 18, diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, nós estamos numa conferência missionária onde a gente entende que estamos debaixo de uma ordem. Porque a grande comissão é uma ordem. A grande comissão é um mandato divino. Então, não é uma opção. Né? Século XXI, é difícil a gente dizer assim para o jovem, né? Você não tem outra opção. Porque
o relativismo, não é? Dessa pós-modernidade nos leva a dizer que eu é quem sei o que eu quero fazer e eu é quem decido o que é melhor para mim. Né? A psicologia, ela dá uma força aí para esse estilo de pensamento. Né? Mas, olha, não existe outra forma de viver bem. Porque quando a gente escuta assim, né, você tem uma ordem a cumprir, então a coisa parece que se torna um pouco amarga. Mas uma coisa é certa, o que manda, o soberano que escolhe e que dá a ordem, ele promete que o estilo de vida que ele tem para você é o melhor. Então, essa ordem, ela se torna um prazer. Essa ordem se torna um coração, essa ordem é cumprida com um coração voluntário de querer obedecer. Queremos obedecer. Por que queremos? Porque entendemos que não existe outra forma melhor de viver. Então vamos pensar no sentido da vida. O homem que não tem Jesus, que ainda não conheceu a graça salvadora, ele não encontra razão para viver. Por quê? Porque o seu coração tem um vazio. Né? Lembrando de Agostinho de Hipona, ele lembra isso. Temos um vazio no nosso coração que só pode ser preenchido pelo Criador. O Criador que nos fez, ele deixou esse vazio no seu coração para ser preenchido por ele. Então não tem como viver bem sem Deus. Não tem como viver feliz sem ser obedecendo ao mandato divino. Todas as instituições têm suas leis, têm sua Constituição, né? Toda nação tem sua Constituição, e nós estamos no reino de Deus, e no reino de Deus existe uma Constituição. Então, se a gente quebra essa Constituição, nós estamos quebrando a norma do viver bem. Estamos quebrando a norma da ética, da moralidade, e quebrando a norma de uma vida que um cidadão deve ter para viver bem consigo mesmo e com a sociedade. Então não tem outra coisa a fazer. Nós temos que lembrar que estamos debaixo de um mandato. Agora, o que é bom lembrar é que esse mandato divino, essa ordem divina, ela não é dada sem as condições da gente obedecer. Não é dada sem os recursos para a gente cumprir a missão. Então, o nosso Deus, que é Senhor soberano, ele também é Pai. E ele sabe como trabalhar com cada um de nós, como tratar com cada um de nós e como nos fazer cumprir a missão que ele deixou para nós como igreja. Mas eu queria lembrar um pouquinho isso, vou repetir o que eu falei ontem, né, que essa missão, ela tem duas dimensões, a dimensão individual e a coletiva. Por isso a igreja, aqui, ela persiste na conferência missionária.
18ª. E é uma igreja que se envolve, né, com muitos missionários no campo e também tem seu trabalho de evangelização, né, dentro da cidade, uma igreja ativa com trabalho social. Por quê? Porque a igreja entende que tem a missão. Agora, como a igreja cumpre a missão? Através dos seus membros. E os seus membros, então, precisam estar em unidade com o corpo para que a missão aconteça. Agora, uma coisa é certa, quando dizemos que a missão ela é individual, estamos lembrando a você que ela é intransferível. Nós não podemos dizer assim, manda Senhor outro, eu não. Se Deus nos convoca, Deus está esperando a nossa obediência. Então, amados, nós não podemos fazer como Moisés, estão lembrados da história? Os jovenzinhos aqui estão lembrados. Quando Deus manda que Moisés vá ao Egito para libertar o seu povo, o que é que ele diz? Então, Moisés diz, Senhor, não sei falar. Eu não tenho condições. Manda meu irmão. Então, essa atitude, né, é sempre encontrada, né, dentro do nosso contexto, por causa da nossa humanidade. Nossa humanidade manchada pelo pecado, lá da queda, né, das consequências da queda, ela é rebelde. Mas nós que recebemos a graça salvadora, temos o Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona, que nos capacita, que nos encoraja para cumprir a missão de Deus. Então, amados, não podemos fazer como Moisés, nem podemos fazer como Jeremias, né? Quando o Senhor chama Jeremias, ele diz, Senhor, eu não passo de uma criança, isso não é para mim. Nós nunca poderemos nos sentir capazes, prontos, adequados para a missão de Deus. Guarde essa frase. Você nunca pode se sentir, porque na hora que você se sentir capaz, adequado para cumprir a missão, você não entendeu o que significa obedecer a ordem de cumprir a missão. Então, olhando por esse prisma, eu quero, nessa noite, refletir sobre essa questão de estar ocupado, porque a gente pode se ocupar de muitas coisas, e hoje todo mundo vive de agenda cheia, a pós-modernidade nos ensinou isso. Estava no aeroporto e ouvi de um pastor dizendo assim, Duvalina, minha vida está mais dentro do aeroporto do que em casa. Aí eu pensei, meu senhor, como é que está a família? Mas a gente vive nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo. A agenda cheia. Isso não diz respeito a mim, mas você também tem sua agenda cheia. Ou não temos? Ocupados demais. Então, o que nós queremos refletir? Estamos ocupados demais com o serviço de Deus para cumprir o propósito de Deus. Hoje eu estou querendo levar você a entender que nós podemos nos ocupar demais, até mesmo com as obras de Deus, e não cumprindo o propósito de Deus.
Vamos refletir isso, querido, porque é Deus que quer colocar isso no seu coração. Qual é o envolvimento que você tem no serviço de Deus? Se você tem, eu sei que muitos têm aqui, a maioria é uma igreja que se envolve na missão, seja ela qual for. Não estou falando da missão transcultural, estou falando da missão de ir a outros países ou povos. Mas eu estou lembrando isso. Podemos estar envolvidos, ocupados demais com o serviço de Deus e não cumprir o propósito de Deus. Essa frase, ela nos será entendida na experiência de Jesus. Em João, no capítulo 12, eu vou fixar o verso 27. Mas eu quero dar um contexto ali desse texto. O Senhor Jesus estava a caminho da cruz, nos últimos dias de sua vida. E os discípulos chegaram para ele e disseram: Mestre, os gregos querem te ver. O que é que Jesus, na nossa percepção de serviço, o que é que Jesus faria naquele momento? Que bom, não precisei de ir a eles, eles vieram. Então é aqui mesmo que eu vou pregar para eles. É aqui mesmo que eu vou fazer milagres, porque se eles foram até Jesus, é porque eles ouviram da fama de Jesus. Ouviram o que Jesus fazia. E diz mesmo o texto bíblico que a sua fama estava em toda a terra, em todo o território de Israel e fora de Israel. Mas Jesus, ouvindo que os gregos queriam vê-lo, Jesus entendeu que ele tinha vindo para cumprir o propósito de Deus. E que o propósito de Deus para ele era a cruz, era a morte. E ele precisava ser obediente até a morte e morte de cruz. Isso era muito claro para Jesus. Então o que é que o Senhor diz? Aqui no versículo 27. A minha alma está profundamente triste até a morte. E que direi eu? Senhor, salva-me desta hora? Não posso fazer essa oração. Pois precisamente para esta hora é que eu vim. Meus irmãos, isso me traz um constrangimento no coração. Jesus poderia orar: Senhor, me livra da cruz. Ele poderia. Como ele orou no Getsemane: Senhor, passa de mim este cálice. Porém, a obediência ao propósito de Deus era mais forte em sua vida que qualquer agenda de qualquer tipo de serviço. E o Senhor Jesus exclama: eu não posso orar assim. Meu amado, para você obedecer o chamado de Deus, muitas vezes Deus coloca diante de você a obediência, obedecer o chamado, ou você experimentar o poder da oração, que pode não ser a resposta de Deus para a sua vida.
O que eu quero dizer é que a gente pode orar. Senhor, abençoa a minha vida, eu quero te servir. Eu quero doar meus bens para tua obra. Nós podemos orar, Senhor, eu quero cumprir a tua missão. Mas, diante de você, além dessa oração que é válida, que é necessária e que devemos fazê-la, há algo a mais. O algo a mais é a gente obedecer ao propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Para Jesus, não era atender os gregos naquele momento. Para Jesus, não era orar por livramento. Para Jesus, o propósito da cruz, o meio de redenção, não podia sair do foco da sua vida. Percebemos? É muito mais profundo nos dispor a obedecer, fazendo o serviço, do que obedecer cumprindo o propósito. Por isso, em João capítulo 4, verso 34, também é o Senhor Jesus que nos fala. E ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Percebe que Jesus não disse assim, o essencial da minha vida, porque a comida é o essencial da vida. O essencial da minha vida não é fazer a obra. O essencial da minha vida é cumprir a vontade de Deus fazendo a obra. São valores, são princípios que não podem ser mudados. Queremos servir a Deus, precisamos entender o propósito, a vontade dEle para cada um de nós. Porque só realizaremos a obra de Deus cumprindo o propósito de Deus. Essa é a verdade que está no texto sagrado. Por isso o apóstolo São Paulo, ele nos chama para oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu estou em Romanos 12, 1 e 2, vocês sabem. Um sacrifício agradável a Deus para compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe que há pré-requisitos na nossa entrega para a missão? Primeiro precisamos vir para o altar. E enquanto não colocarmos a nossa vida no altar de Deus e oferecê-la em sacrifício que agrade a Deus, nós não teremos condições de prescrutar o coração de Deus para entender qual a vontade de Deus. É isso que Deus quer nos revelar, a sua vontade. Não é isso mesmo? A gente não diz assim, não tem um lugar mais seguro senão no centro da vontade de Deus. O que é isso? Um dia uma mãe falou para mim, eu tenho muita dificuldade de pensar em meu filho querer ser missionário para um país de perseguição. Porque eu tenho muito medo. O que é que vai acontecer?
Meus irmãos, eu disse para ela, você deve ter mais medo dela sair, sua filha ou seu filho, sair do centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus, ela está segura. O nosso Deus nos chama para essa compreensão e esse estilo de vida que está além da perspectiva natural. Muito além da perspectiva natural. Se a gente crê mesmo que esse Deus da missão é o Deus que nos convida a viver o seu propósito, a cumprir os seus planos, estabelecidos não pela nossa vontade, mas pela vontade dele. E é por isso que é necessário compreender, porque se a vontade de Deus é uma ordem e um plano para a nossa vida, um estilo de vida, então será maravilhoso cumprir essa vontade. Por isso que diz que a vontade é boa. Então, querido, você quer descobrir a vontade de Deus? Não tenha medo, não, ela é boa. É o melhor plano de vida que Deus tem para você. Porque a gente crê que Deus é bom. Ele é soberano, mas ele é justo. Ele é soberano e ele é um Deus de graça. É agradável. É agradável. Então, amados, ocupados demais com o serviço a Deus para cumprir o propósito de Deus. Exemplo de Jesus, ele está nos chamando a avaliar a nossa percepção de serviço, não apenas como ações, atos, tarefas, ocupados demais com tarefas, sem cumprir o propósito eterno que Deus tem para cada um de nós. Mas eu queria também lembrar o texto de Atos 13, quando a palavra de Deus fala sobre Davi. Então diz assim, Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. A palavra não está dizendo assim, Davi serviu ao povo de Israel, ao povo de Deus, como rei, um bom rei, que conduziu o povo à obediência aos estatutos e aos mandamentos que o Senhor ordenou. Mas Davi cumpriu os propósitos de Deus. Por isso o texto diz, ele serviu aos propósitos de Deus na sua geração. Então, jovens, essa igreja tem um bom número de jovens e eu gosto de chamar a atenção deles. Também quero chamar a atenção de todos. O mais ancião aqui da casa, porque a gente nunca para de servir, nunca para de estar na dinâmica de descobrir o que é que Deus tem para a nossa vida. Nós sabemos que há muitos desafios. Vocês já estão na 18ª conferência missionária. Ontem passamos aqui 8 segmentos mais necessitados do Evangelho. Meu amado, o que Deus espera de nós é buscarmos a compreensão da sua vontade. Como você usa os seus recursos para o reino de Deus? Essa pergunta é uma forma da gente procurar entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual
o plano de Deus para você como mensageiro. Você vai deixar de ter seu salário, vai deixar o seu emprego, como esses aqui que falaram, deixaram, para poder ir. Então, aonde Deus quer que você seja um mensageiro? Qual a dimensão ministerial que Deus tem para a sua vida? A gente precisa perguntar. E a gente precisa procurar compreender. Como a gente vai compreender? Pela palavra, Deus nos fala pelo texto sagrado, olhando os desafios do mundo, buscando ouvir o pastor e os conselheiros, mas também sondando o coração, onde o Senhor quer me levar. Você pode responder a essa pergunta: qual a vontade de Deus para a minha vida? Se dedicando à intercessão missionária. Eu não vou pisar Paraíba, lá no sertão, mas eu vou através da oração. Eu posso não ir ao Japão, mas eu posso ir através da minha intercessão. É um ministério. É uma missão. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não, a vontade de Deus para a minha vida é o meu, através da minha profissão. Graças a Deus. Os campos precisam de profissionais na missão. Então você vai fazer o quê? Que vestibular você vai fazer? Você vai fazer um vestibular pensando em ter recursos, segurança de vida com poder aquisitivo, ter know-how na sociedade. Essa é uma dimensão da vida terrena. Isso não é mal. Mas essa é uma dimensão da vida terrena. Mas a palavra nos chama para lembrar que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nossa vida tem uma dimensão de eternidade. Nós estamos num reino que precisa ser expandido em toda a terra. Por isso a palavra diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vêm por acréscimo. Mas você precisa entender que você está no reino. E o reino de Deus tem propósitos estabelecidos para você cumprir. Porque você está no reino, você vai viver para o reino, você vai expressar o caráter do reino na sua forma de ser mãe, de ser pai, de ser professor, de ser aluno, de ser bom cidadão. Expressa o reino, as virtudes e os valores do evangelho. Mas também expande o reino através dos seus recursos, da intercessão, da sua influência, dos seus dons, dos seus talentos, da sua vocação. Segunda coisa, irmãos, ocupados demais para servir a Jesus, sem dar prioridade a Ele. Há uma diferença aqui. E a diferença aqui a gente vai encontrar no caso de Marta e Maria. Vamos abrir o texto de Lucas capítulo 10, 38 a 42. Bem conhecido esse texto,
Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou ao Senhor: não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Então, Jesus está indo para a casa dessas duas irmãs. Vocês conhecem a história, eram as irmãs de Lázaro. E ali elas estavam muito felizes porque chegou o mestre muito amado, era um amigo da família. Maria ficou aos pés de Jesus. Mas Marta, ela quer dar o melhor jantar. Ela quer ser uma boa anfitriã. Ela quer preparar um ambiente de uma melhor forma. E isso é mal? Evidentemente que não. Tem um livro muito interessante, eu recomendo às mulheres, Como Ser Maria no Mundo de Marta. Porque nós não podemos dizer que Jesus estava repreendendo Marta em ela estar fazendo um bom jantar para ela. Evidentemente que não, porque ele ia jantar. Mas o que Jesus quer nos ensinar nessa lição, nesse episódio, o que Jesus quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar, irmãos, que nós não podemos servi-lo sem dar prioridade à comunhão com ele, sem dar prioridade a uma relação íntima e profunda, sem entender o coração dele com relação a você. Só podemos sondar o coração de Deus para descobrir o propósito de Deus se a gente tomar a atitude de Maria. Quede-se aos seus pés. Ouça sua voz. Aprenda dele. Perceba os sinais da mão de Deus em sua vida. É outra forma que Deus quer nos chamar a atenção para descobrir os seus propósitos. Quais são as sinalizações? Lembra que quando Israel estava no deserto, estava em caminho da terra prometida, e havia aquela nuvem que descia. E quando a nuvem abaixava, Israel entendia o sinal de Deus para a gente acampar. Quando a nuvem levantava, era o sinal de Deus para arrumar as coisas e caminhar. Vamos cumprir a jornada. Eu quero dizer para você, meu amado, que a gente precisa refletir sobre os sinais de Deus na sua vida. Porque Deus sinaliza. E quando Deus sinaliza, Deus está chamando nossa atenção para o cumprimento da missão. Para o entendimento dos seus propósitos. Então, queridos, qual é a questão aqui? A questão aqui é prioridade para estar com ele antes de servir a ele. Nós vamos ler em Marcos,
capítulo 3, também nos dá este mesmo entendimento da verdade de Deus para nós como discípulos de Jesus. Jesus subiu ao monte e vocês sabem muito bem que ele passou a noite toda orando para escolher os seus discípulos. Então, o que nós queremos dizer para você? Jesus podia dar o exemplo para Marta, porque antes de escolher os discípulos, ele passou a noite no monte orando. Aí, quando ele desce, diz o texto, e chamou para si aqueles que ele quis. Aqueles que ele quis, é o Deus soberano que escolhe. Por isso, João 16,15, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E eu digo para você, meu irmão, que me ouve nesta noite, você é um bem-aventurado. Porque você é esse escolhido. Por isso você está nessa igreja. Por isso você foi alcançado pela graça salvadora. Ele escolheu você. Mas ele não escolheu somente para você desfrutar da graça. Para você vir aqui e receber uma mensagem que alimente sua alma. E ser uma pessoa agraciada por Deus no seu trabalho, no seu cotidiano. Ele nos escolheu para o serviço. O ID é da igreja e você é a igreja. Agora, cada um, como membro do corpo, a igreja tem a sua função. Mas a escolha é, vem cumprir a missão, vem cumprir a função para a qual ele estabeleceu para você no corpo. Então, como ele quis, e eles vieram para junto dele. Não é interessante? Eu gosto muito de ver nesse texto a prioridade que Jesus dá na chamada àqueles que iam desenvolver e levar avante a sua missão. João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então eu envio vocês. Mas primeiro, vem para junto de mim. Está bem explícito aqui. Para junto dele. E aí, designou os apóstolos para que estivessem com ele. Por isso que Jesus disse, Marta, você não está entendendo. Me servir é primeiro. Você está comigo. Sentar-se, como Maria sentou aqui. Entender meus propósitos. Entender minha vontade. Confidenciar o coração com ele. Muitas vezes, a gente não obedece porque tem coisas não resolvidas na nossa interioridade e a gente vive a vida toda sem tratar dessas coisas que nos amarram. E isso é verdade. Então, meu amado, o Senhor, Ele quer penetrar no mais profundo do seu ser. Ele quer resolver aquelas questões que estão enterradas. Anos e anos, você serve a Deus, mas não tem liberdade espiritual, não tem liberdade emocional, não tem condições de dizer,
eu quero obedecer incondicionalmente. Verdade. Estar com Ele é também uma chamada para olhar para dentro de nós mesmos. Sondar o coração. A igreja evangélica perdeu essa prática do exercício da introspecção, de sondar o coração, de olhar para dentro, porque Deus não quer apenas que a gente o sirva, não quer apenas que a gente cumpra a missão. Deus quer nos ver pessoas felizes, pessoas realizadas, pessoas abençoadas, mas também abençoadoras. Porque de graça recebemos para dar de graça. Verdade? Então, amados, a prioridade é dele. Então chamou para estar com ele e os enviasse para pregar, para curar. Deu autoridade para expulsar demônios. Versículo 13, 14 e 15. Mas veja que ele não mandou de imediato. Ele não mandou de imediato. Ele chamou para estar com ele. Esse é o tempo de afinar a comunhão, afinar a audição, afinar seu coração com o coração de Deus. Quando eu estive na Austrália, recebemos lá no centro de treinamento que eu estava, um casal que veio do Japão. Missionários que tinham ido para o Japão com uma chamada missionária para o Japão. Só, irmãos, que eles voltaram e não queriam mais saber de missão e com muitas mágoas no coração com Deus. Mágoas com Deus. Por que acontece isso? Porque tem missionários que estão no campo, mas não cumprem o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque não aprendeu a entrar no quarto, fechar a porta e estar com Ele, para desfrutar de uma comunhão profunda, onde Ele revela seu coração. Porque antes de tudo, antes da sua obediência ao chamado, existe a necessidade de prescrutar o nosso coração na presença de Deus. E para isso, é o quarto de porta fechada. Não é isso que Jesus disse? Fecha a porta do quarto. E ora ao Pai que está em secreto. Para a gente não se enganar. Para a gente não dizer, eu ouvi Deus. E na verdade foi seu coração quem falou. Para você não dizer, eu vou tomar uma posição de obediência. E na verdade você está obedecendo a um projeto. E não ao mandato divino. Com Deus é sério, não é verdade? Lembra daquele jovem? Capítulo 10 de Lucas. O jovem chega para Jesus e diz assim, Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Que disposição maravilhosa. Mas Jesus sabia o coração. Jesus sabia que havia interesses pessoais. Aí Jesus diz assim, então vem me seguir. Jesus diz assim, a raposa tem seus corvis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Não pense em me seguir buscando interesses pessoais. Precisa sondar o coração. Porque às vezes a nossa palavra vai no entusiasmo, vai na emoção. Eu tenho certeza, meu irmão, que Deus está levantando aqui vocacionados para ir, que eu já conheço aqui dessa igreja, mas que estão indo porque ouviram a voz do soberano. Você diz amém? Eu conheci 2 já, viu, pastor? Graças a Deus. Eu já conheci 2 aqui. Amados, e Deus está chamando outros aqui também para ir. E Ele quer que a gente sonde o coração para poder dizer, eu quero obedecer. Mas Ele não chama só para ir. Porque a missão não é só daqueles que vão com os pés, né? Claro, uma redundância. Aqueles que vão indo. A missão é daqueles que ficam, mas ficam indo. Isso que eu falo no meu livro de intercessão. Você vai, porque toda igreja é chamada para ir. Agora você vai orando. Você vai de joelhos. Você vai contribuindo. Eu conheci uma missão muito grande dos Estados Unidos. Conheci o seu diretor executivo, ele veio a São Paulo. E ele falou uma coisa, gente, que fiquei admiradíssima. O nome dessa missão é Grão de Mostarda. E o Brian contou que a família é uma família muito rica. Mas o pai, um empresário muito bem sucedido, chamava os filhos. Ele lembra, com 10 anos, ele ia para a reunião da empresa para participar dos projetos, como eles iam gastar o dinheiro da missão, aliás, da empresa, para o grão de mostarda. E o grão de mostarda está no Brasil, está em muitos países da África e da Ásia. Ele diz que é um projeto social evangélico. Não é o social marxista, não, viu? Não é o social que só olha a necessidade do corpo. Você quer fazer um projeto social para alcançar as pessoas para Cristo? Apresenta teu projeto, porque nós temos dinheiro. E eles estão no mundo. E eu ouvi ele dizer isso. O que é que esse moço entendeu? Ele entendeu que no reino ele é mordomo. E que ele tem uma missão de alcançar muitos povos através do lucro da empresa. Você pode ir de muitas formas. Você pode ir com a sua profissão. Agora, onde é que está seu coração? O coração está em Deus. Estão lembrados que Jesus diz em Mateus, onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Bem, gente, eu estou querendo ir para o fim, o meu tempo está passando, né? Mas eu vou ter um terceiro pontinho aqui, é que nós não podemos estar ocupados demais para cumprir a missão sem ser qualificado. Não é verdade? Tem que ser qualificado. O cumprimento da missão requer a qualificação natural, profissional,
Aí a gente lembra dos talentos que Jesus, naquela parábola, ensinou, não é isso? Que ele distribuiu, a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Aquele que ele deu 5 precisava dar conta dos 5. Aquele que deu 1 precisava dar conta do 1. O juiz é justo. Mas uma coisa é certa: não podemos cumprir o propósito de Deus sem as habilidades espirituais. Porque no reino de Deus não vale apenas as habilidades e as capacitações técnicas e profissionais. Você precisa ter, evidentemente. Para tudo na vida a gente precisa estar preparado. Por isso hoje o Brasil está muito mais preocupado com isso, qualificação profissional, né? A reforma do ensino médio é para favorecer isso aí. Isso é bom, é necessário. Mas uma coisa é certa: Deus quer santificar tua qualificação acadêmica, profissional, para o serviço do reino de Deus. Como nosso irmão Zé Carlos, não é isso? Inventei um nome para você. Antônio, né? Ele tem trabalhado com esse projeto, né, da missão na prisão. Ele se qualificou. E as portas estão se abrindo. Que trabalho maravilhoso. Meu irmão, se o coração está na missão, tem serviço. Tem serviço. Mas é preciso se qualificar. E se submeter às habilidades. Aliás, submeter nossas habilidades naturais e profissionais para serem usadas no serviço do reino. Submeter. Nós queremos dizer, não é porque você é um bom médico que você vai ser um bom missionário. Você submeter a qualificação profissional ao serviço de Deus. Porque quem é usado por Deus tem uma mão atrás, fazendo aquilo que no profissionalismo pode não se fazer. Conheço um médico aqui de Valadares, muito conhecido nosso por causa da família, que tem uma missionária no Betel, e ele faz uma diferença tão grande dentro do centro cirúrgico. Ele é pediatra, faz uma diferença tremenda. E todos confiam na palavra final dele: vamos operar essa criança. Por quê? Porque ele tem luz de Deus no entendimento, além de ter a luz do conhecimento científico. Então é preciso isso. Qual é o texto que a gente pode lembrar para fortalecer isso? Né? Vou terminar com esse texto. É o texto de Êxodo, capítulo 35 e o 36, verso 1. Vocês sabem disso, quando Israel foi construir o tabernáculo e o Senhor chama a Bezaleel e a Oliabe para trabalharem no tabernáculo. Eles eram artesãos, pessoas habilitadas e capazes. O texto diz habilitados e capazes. Mas o Senhor lhes deu sabedoria e encheu do Espírito Santo para que eles pudessem fazer a obra do santuário. Deus quer nos usar com nossas habilidades. Né? Em Timor-Leste, a AME enviou, anos atrás, uma missionária, né, a Aline conhece bem, desde a abertura, quando Xanana Guzmão colocou o português como língua oficial, o Brasil fez parceria
enviando professores para ensinar português. E a Karen foi, ela e seu esposo. Ela foi sendo sustentada pela CAPES. Professora em Timor. Foi a melhor professora do Timor-Leste. A melhor professora. Isso aí ela foi, ela foi qualificada assim. Mas por quê? Porque além de ir como professora, ela foi como missionária. E ela fazia as pessoas entenderem com muito mais facilidade por causa da graça que estava sobre ela. Amados, vamos concluir lembrando assim. Deus nos passa, Deus nos chama para a missão. E nós precisamos avaliar se de fato nós estamos com coragem, desprendimento para dizer eu obedeço. Porque eu quero cumprir a minha parte na missão, compreendendo e aceitando e desfrutando a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Amém? Nós podemos orar? Eu queria que você refletisse sobre isso que a gente comentou nesse momento. Mas eu queria fazer um apelo. O apelo não é para você dizer, eu quero ir para a missão, eu quero ir para o Doulos ou para o Logos. Ah, pastor, eu estou numa conferência missionária, eu sei que isso também se faz. Mas no momento, eu estou desejosa de ver você dizer assim, olha, eu quero ficar em pé, sabe por quê? Porque eu quero, hoje, buscar mais o quarto fechado, para entender o propósito de Deus para a minha vida. Você quer? Então vamos ficar em pé e orar?